Bom dia, queridos e queridas do Senhor. Hoje eu quero, junto com vocês, fazer um estudo um pouco sobre a ansiedade. Queridos, a palavra de Deus, aqui em Lucas capítulo 12, do verso 22, ele diz assim: o tema é a ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aqui, querido, Jesus ele conecta a conclusão do tema avareza com o início da exortação sobre a ansiedade. Acabara de dizer que é loucura uma pessoa pensar só em si e confiar nos bens para sua segurança. Agora adverte seus discípulos e a nós também a não ficarem ansiosos pela vida, quanto ao que haverão de comer ou vestir, em vez de colocarem seu coração e sua devoção na provisão. Eles devem se voltar para o Deus provedor. Aqui, querido Deus, tá nos advertindo para que nós venhamos a acreditar que Deus, Ele provê todas as coisas, queridos. Ele é o nosso provedor. Então, precisamos confiar mais em Deus. Aqui continua a leitura. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Aqui quer dizer poupar-se com alimento e com vestes, é dedicar a atenção ao que é menor, uma vez que a vida e o corpo são mais do que alimento e vestes. Ora, se Deus cuida da vida e do corpo, por que deveríamos ficar ansiosos quanto ao que havemos de comer e vestir? Então, Deus, querido, cuida de tudo. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Aqui, queridos, a ansiedade, ela é uma falta de observação, é andar pela vida sem reflexão, é fechar os olhos à natureza, prem, prem das eloquentes evidências do cuidado de Deus. É fechar os olhos à natureza, prem das eloquentes evidências do cuidado de Deus. Jesus ordena que seus discípulos e nós também observe duas coisas. Em primeiro lugar, observar os corvos. Os corvos, apesar de serem aves impuras, recebem o cuidado de Deus. Não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. No argumento do menor para o maior, Jesus pergunta a vocês:
não vale mais do que as aves? Ora, se Deus cuida das aves, cuidará também de vocês. Em segundo lugar, observar os lírios. Jesus deixa as aves impuras para falar sobre as flores mais limpas. Os lírios, eles não fiam nem tecem, contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que está no campo, com duração tão curta, quanto mais Deus cuidará dos seus discípulos e de nós também, homens de pouca fé. Então vamos ter mais fé, queridos. Vamos acreditar na provisão de Deus, né? Em que Deus assim, ele faz o que nós assim venhamos o tempo inteiro a colocar a nossa atenção nele. E aqui, continuando a leitura, não andeis, pois, indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui, querido, a indignação sobre o suprimento das necessidades básicas pode levar a inquietações e uma alma inquieta, desassossegada, ansiosa quanto ao futuro e ao suprimento das necessidades é uma evidência insofismável de incredulidade. Os gentios de todo o mundo, aqueles que não conhecem a Deus, é que se preocupam com essas coisas, em vez de nos rendermos às inquietações da incredulidade, devemos nos fortalecer no entendimento do caráter bondoso de Deus, que conhece e supre as necessidades dos seus filhos. Então, querido, vamos confiar mais em Deus. Aqui diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O antídoto para as inquietações geradas no ventre da incredulidade é buscar antes de tudo e em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus acrescenta: e a sua injustiça lá, Mateus 6,33, quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Quando nós voltamos para Deus em adoração e a serviço, Ele se volta para nós, suprindo nossas necessidades. Querido, vamos atentar a cuidar mais, né? Sermos cuidadosos, porque quando nós optamos em orar, em estar na presença de Deus, em como agradar ao nosso Deus, Deus ele conhece nossa vida, a nossa história, as nossas petições. Então Deus, quando nós assim nos esvaziamos de nós mesmos, Deus, ele é o nosso supridor e sabe o que nós precisamos e necessitamos. Então, quando nós assim entregamos nossa vida a Deus, ele nos ajuda. Então, vamos dar essa confiança a Deus, queridos. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aqui Deus diz: o medo é um sentimento mais democrático no coração humano. Em vez de nos rendermos ao temor, preocupados com as coisas materiais, Jesus nos relembra que, embora sejamos um pequenino rebanho, agradou ao Pai dar-nos seu reino. Se já temos o maior e o melhor, por que ficarmos ansiosos quanto ao menor? Querido, Deus já deu o reino dele a nós. Então, quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, Deus diz que as demais coisas ele acrescenta. Então, se já temos o celestial, por que ficarmos inquietos com o terreno? Se já temos o eterno, se já temos Deus no nosso coração, querido, por que ficarmos temerosos
com o que é temporal, com o que está sendo é, temporal no momento, né? Isso tudo, querido, vai passar. Vamos confiar e acreditar em Deus. Vendei, aqui diz assim: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui, querido, diz assim: que em vez de nos apegarmos aos bens materiais, devemos nos desapegar deles para investir em tesouros mais excelentes, permanentes e eternos. Os tesouros da terra podem ser saqueados pelos ladrões, corroídos pela traça, mas os tesouros do céu não podem ser roubados nem destruídos. Jesus conclui com uma máxima assaz importante, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Há uma conexão entre os bens e o coração. Se o nosso tesouro mais precioso estiver aqui na terra, como Jesus demonstrou na parábola do rico insensato, lá no capítulo 12, diz assim: então ali estará o nosso coração. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, então provaremos isso buscando em primeiro lugar o seu reino. Vamos agora aprofundar um pouco mais a questão da ansiedade à luz do texto em tela. O que é, o que não é ansiedade, queridos? Antes de tratarmos da ansiedade, vamos ver o que ela não é. Em primeiro lugar, não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, mas o mundo adota um conceito reducionista, degradando o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. Em segundo lugar, não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente da formiga. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo aconselha: não andeis ansiosos de coisa alguma. Está lá em Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Pedro exorta: lançai sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Aí está em 1 Pedro, querido, 5:7, né? Então, em terceiro lugar, não é estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus assentados, de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste proverá. Deus não, per- Deus não premia a preguiça. Temos de trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas, ambos trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Em quarto lugar, não é estar isento de dificuldades, estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa, embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada.
Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiro. O que é, queridos, ansiedade? Jesus diz aqui, agora passa a falar positivamente sobre o que é ansiedade. Vejamos, em primeiro lugar, a ansiedade é destrutiva. A palavra ansiedade significa rasgar, a palavra inquietação significa constante suspense. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. A palavra ansiedade vem de um antigo termo anglo-saxônico que significa estrangular. Ela puxa em direção oposta, gera uma esquizofrenia existencial. É conhecida a expressão usada por Corrie ten Boom. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões: o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões da alegria, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em segundo lugar, a ansiedade é enganadora. A ansiedade nos dá uma visão falsa da vida, de nós mesmos e de Deus. A ansiedade pode nos enganar em quatro áreas vitais da vida. Uma delas, a ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa mente perturbada. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-los e, cheios de medo, pensaram que era um fantasma. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir uma capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas são como os espiais de Israel, que só enxergam um gigante de dificuldade à sua frente e veem a si mesmo como gafanhoto. Os soldados de Saul olharam para o gigante Golias e tiveram medo. Davi olhou para o gigante e viu a vitória. Gazim olhou para os inimigos e ficou com medo. Eliseu olhou com os olhos e viu os exércitos do céu acompanhados ao seu redor. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. Aqui no livro de John Orhoff, afirmou que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Em terceiro lugar, a ansiedade é inútil. Côvado aqui não se refere à estrutura, mas no ato de prolongar e dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé e tira nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã.
Os hospitais e as sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas. A ansiedade, queridos, mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, puxar em direção oposta. Quanto estamos ansiosos, teimamos em tornar as rédeas da nossa vida e tirá-las da mão de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, empregos, casas, saúde, namoro, empreendimento, dinheiro, casamento, investimento, mas os temores jamais se concretizarão. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos jamais acontecerão. A ansiedade é incompatível, portanto, com o bom senso é uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não viver ansiosos por causa dele hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que sofreremos desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer e sofrermos duplamente se ele chegar. Em quarto lugar, a ansiedade ela é cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Deus alimenta as aves do céu, os corvos não semeiam, não colhem, não tem despensa, provisão para uma semana, nem celeiro, provisão para um ano. Veja alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade, de maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará alimento e vestes, queridos. Então vamos acreditar, vamos vencer essa ansiedade, queridos, em nome de Jesus. Depois de ensinar sobre o que não é o que é ansiedade, agora Jesus oferece a receita para a vitória sobre a ansiedade, né? De vencermos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto da ansiedade. Deus conhece e nos ama. Então vamos, querido, né, confiar mais em Deus. A ansiedade aqui diz assim que um pensamento errado é um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece nossa necessidade e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. A paz é uma sentinela que guarda a cidade da nossa alma, né? Então Deus ele se agrada de nós, querido, e dá o reino dele a nós. Então devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que os bens materiais, né? Ele nos deu o seu filho, a salvação, o seu reino. Então nós somos ovelhas do seu rebanho, filho da sua família, servo do seu reino. Se ele já nos deu o maior, não nos daria o menor? O apóstolo Paulo pergunta: aquele que não poupou ao seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas, né? Então, queridos, vamos tentar, né, para que venhamos a ser cuidadosos com as coisas de Deus, né? E fazermos a vontade do nosso Pai. Aqui diz assim: a grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, então faremos o investimento errado e viveremos ansiosos. Mas se o nosso tesouro estiver, querido, no céu, no reino de Deus,
Então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livre da ansiedade para nos alegrarmos em Deus e nos deleitarmos nele para sempre. Amém, querido? Esse foi um pouco um estudo sobre ansiedade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a refletirmos e descansar nosso coração em Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe.